Talvez você já tenha olhado para um concorrente e pensado: meu produto é melhor que o dele? Mas por que ele vende mais do que eu? E a resposta ela pode estar em 4 transformações que precisam acontecer entre a qualidade que existe dentro da sua empresa e a escolha do cliente. A qualidade ela precisa se tornar visível, relevante, diferente e confiável. E eu chamo esse processo de as 4 traduções da qualidade, que a gente vai falar no vídeo de hoje. E no final ainda eu vou deixar um teste simples para você descobrir em qual desses pontos você está falhando. Porque existe um fator que não tem como fugir dele. O mercado, ele não compra necessariamente o melhor produto. Ele compra daquela empresa cujo valor a gente consegue perceber, compreender e desejar. Isso acontece porque, na maior parte das vezes, o cliente ele decide antes de comprovar a qualidade que ele está comprando. Imagina uma situação, você precisa escolher uma clínica para realizar um procedimento importante. Antes de ser atendido, como saber qual profissional possui a melhor técnica? Concorda que existe um caminho para isso? Ou vamos pegar um outro exemplo, uma empresa que vai escolher um outro fornecedor. Antes de contratar, a empresa ainda não testou esse serviço na prática por meses e nem viveu o suporte oferecido depois da venda. Então, no final das contas, como que a escolha acontece? Já que não é possível avaliar completamente a qualidade antes de experimentar o produto ou serviço, a gente acaba procurando sinais. Quais sinais? A gente observa a comunicação, a reputação, o atendimento, as avaliações, os cases que já foram feitos e a maneira também como a empresa se apresenta, como ela faz o pitch comercial, vamos dizer assim, né? E esses sinais, é claro que eles não substituem a qualidade da entrega, mas eles ajudam, são eles que ajudam o cliente a tomar a decisão de algo que eles ainda não conseguiram experimentar. Então, quando a gente fala de uma jornada de compra do cliente, é justamente ajudá-lo a tomar essa decisão de algo que ele ainda não conhece. E é por isso que a compra começa na percepção, nas percepções que o cliente tem do seu negócio. E um caso que eu quero trazer para vocês analisarem é o caso da Intel, aquela marca famosa que faz chips, né? No começo, ela sempre foi muito reconhecida tecnicamente pelos fabricantes de computadores, que realmente precisavam do chip, mas ela permanecia praticamente desconhecida pelo consumidor comum. O processador, ele sempre foi uma peça importante, mas invisível dentro do produto. Só que, no final ali de 1990, a Intel ela passou a enfrentar um processo de renovação, porque ela tinha uma tecnologia, ela possuía uma tecnologia, mas o público não compreendia claramente qual que era a vantagem de se ter um Intel, porque na hora de... Ela vendia para o fabricante, mas na hora de tomar a decisão, quem toma a decisão era o consumidor. E aí, para ela também ter mais valor de venda para as empresas de computadores, era importante que o público reconhecesse valor em estar comprando um computador que tivesse um processador Intel. Até que nos anos 2000, ela fortalece de vez o seu nome diante dos consumidores através de um selinho, Intel Insight. Um selo, a sacada foi, vamos trazer um selo que vem junto com os computadores, que vai agregar valor no produto dos fabricantes. Então, isso se tornou uma propaganda que passava a fazer um componente invisível aos olhos dos consumidores em um sinal de qualidade reconhecido por todos do mercado. Quem gosta de computadores, né, já provavelmente topou pagar mais caro por causa do selinho da Intel, né? Na época principalmente, e até hoje é muito válido esse selo. Então a Intel ela tornou compreensível a importância de algo que já existia, trazendo, melhorando a comunicação nessa jornada do consumidor. E isso nos leva à primeira tradução. A qualidade precisa se tornar visível. Seu cliente consegue perceber a qualidade do seu produto ou serviço, ela precisa se tornar visível. Aí eu te faço uma pergunta, o seu cliente ele consegue perceber os processos, os cuidados e os conhecimentos que tornam sua entrega melhor? Como que você tangibiliza, eu gosto de falar bastante isso para os meus clientes, né? Aquilo que você está trazendo para a mesa, quando você está de frente para o cliente, você vende muito bem como dono ou como um vendedor top lá da sua empresa. Mas isso, o cliente ele consegue perceber acessando seu Instagram, seu site, vendo o ponto de venda. Tá claro esses atributos, esses diferenciais na comunicação?
Ou tudo isso permanece escondido nos bastidores? Você pode ter a melhor qualidade, um controle rigoroso, você pode ter a pessoa que mais estuda, que tem a melhor tecnologia, mas se o cliente nunca perceber isso, esse processo não se transformou ainda, essa qualidade não foi transformada em valor para o cliente. Interessante demais, né? E a gente vem então para o segundo ponto, que aí está ligado à relevância. Ou seja, não basta você mostrar o que faz, é preciso explicar o porquê que isso que você faz é importante para o cliente. Ou seja, dizer, temos um rigoroso controle de qualidade, ele é muito técnico, ele descreve o processo. Mas você falar, por a gente ter o melhor controle de qualidade, o chip que vai no seu computador, ele tem a melhor potência, ele te dá mais velocidade, ele não trava. Ou seja, você realmente... isso acontece muito, tá, gente? Nós, como profissionais da área, a gente entende muito do que a gente faz, em qualquer segmento que for. E aí a gente acostuma falar numa linguagem que a gente conhece, mas a gente tem que entender que para as pessoas que estão comprando muitas vezes, para elas não é tão óbvio. Então, o óbvio precisa ser dito. Tem um autor clássico, ele fez um livro chamado Miopia em Marketing, e ele alertava o risco das empresas se concentrarem excessivamente naquilo que elas produzem. Elas ficam muito viciadas realmente, né, em olhar para o produto, melhora a qualidade, mas ela acaba esquecendo do cliente. Kotler também falava muito isso. O cliente ele tem que estar no centro, ou seja, a gente tem que trabalhar, melhorar o nosso produto, nosso serviço, sempre em prol do cliente, do que o cliente precisa. E, obviamente, que algumas questões técnicas ele não vai entender, mas se a gente está trazendo uma melhoria de tecnologia, de inovação, isso tem que ser traduzido para a linguagem do que ele entende, do que realmente ele precisa. Porque, no final das contas, o seu produto ou serviço é aquilo que você entrega e o cliente percebe essa melhoria no dia a dia dele, né? Ele usufrui daquele benefício. Então, o valor, ele acaba sendo aquilo que o cliente entende da entrega. Vamos então para o terceiro tópico, olha só. A gente vem construindo, vai abrindo a nossa cabeça para aquilo que a gente tem que aplicar. Que realmente a gente muitas vezes sugado pelo dia a dia e acaba esquecendo desses detalhes. E um terceiro elemento que é muito importante é sobre a diferença, ou seja, o cliente entende por que deveria escolher a sua empresa e não a outra. Quando ele está lado a lado ali, ele coloca, eu tenho essa opção e essa opção. Por que ele deve escolher a sua como opção? Ou as promessas estão muito parecidas entre você e os seus concorrentes. A gente tem qualidade, o nosso atendimento é diferenciado, a gente utiliza os melhores materiais, enfim. Quais argumentos você tem utilizado na sua comunicação? Porque quando toda a categoria diz a mesma coisa, essas afirmações elas deixam de ajudar a gente numa tomada de decisão. E se tudo parece igual, o preço se torna a diferença mais fácil de comparar. Aí entra a questão do valor versus o preço. Os negócios que têm dificuldade de competir na questão de preço sempre tem que estar dando desconto, o cliente ele vem e bate muito o olho na argumentação. Quantas vezes eu já escutei, nossa, mas o mercado da minha cidade é muito complicado, as pessoas não valorizam, as pessoas só querem desconto, as pessoas querem pegar o mais barato, as pessoas não entendem o que eu faço, a qualidade do que eu faço. Como empresário tende a jogar sempre a culpa no cliente, mas as pessoas não são obrigadas também a entenderem o valor e a qualidade do que você faz se você não dizer, se você não transformar isso em valor para elas, né? Isso acontece demais. Então, se você está tendo muita dificuldade, né, em se posicionar com o valor que realmente o seu negócio merece, geralmente, se você olhar a sua comunicação, e hoje nessas mídias que a gente conhece, dá uma olhada nas postagens, dá uma olhada em como você está falando sobre o seu produto, seu serviço no seu ponto de venda e repara nos argumentos que você está usando, se realmente eles estão, dá para entender o porquê é diferente. E não adianta você estar usando os mesmos argumentos de 10 anos atrás, porque as coisas mudam. E o que as pessoas estão enxergando valor hoje não é mais no que elas enxergavam há 10 anos atrás, né? Isso acontece muito. Às vezes a gente fica preso numa percepção de valor que deu certo lá atrás e a gente não atualiza isso para os dias atuais. É importante atualizar essa percepção de valor para que você se mantenha competitivo em relação à margem, né? Para que você não tenha que ficar nessa disputa de desconto e preço. E aí, caminhando para a quarta e última, a gente fala então da confiança, que é mesmo que o cliente compreenda o seu valor e perceba uma diferença, ele ainda pode ter medo de algo, de escolher errado, se ele realmente pode confiar, né? E aí entra os famosos cases, depoimentos, demonstrações. E isso é frequente
Eu vejo porque a gente vai passando o tempo de serviço, a gente vai tendo cases. Mas para você contar esses cases, para você demonstrar isso, às vezes dá um trabalhinho, né? Pô, pegar uma entrevista com alguns clientes que você tem falando do seu produto e gravar um vídeo. O que mudou na empresa ou na vida, eles consumirem esses produtos, os nossos produtos e serviços. Então, ter esse trabalho de pegar e não só entregar, mas registrar algumas entregas, contar algumas entregas, né? Para tangibilizar isso em confiança. Se você tem algum certificado, alguma especialização que possa trazer mais confiança, se você tem alguma garantia, deixar isso claro, porque na jornada de compra tem essas objeções que a gente foi eliminando, e aí uma delas pode ser, afinal, a confiança. Pô, beleza, tá fazendo sentido, eu tô disposto até a pagar mais por esse serviço e produto, mas será que eu posso confiar realmente? E aí vem esses atributos todos. Uma marca forte, ela é amparada por demonstrações de força, que vem os cases, depoimentos, e são demonstrações de força, de tradição, né? Mostrar a tradição. Se é uma empresa de tradição de muitos anos, tem que mostrar isso, né? Então, isso aumenta a chance de conversão e aumenta a chance não só de conversão, mas de uma conversão por maior valor. Então, depois de navegar nesses 4 elementos, aí eu te faço uma pergunta. Por que o seu concorrente vende mais, mesmo possuindo um produto aparentemente pior? Faz sentido? Talvez ele não entregue mais qualidade, mas talvez ele está conseguindo tornar a qualidade que ele entrega, às vezes é 70%, a dele está em 70%, a sua está em 100% em termos de qualidade, mas a dele está mais visível, tem mais relevância, ele está parecendo mais confiável, porque ele está deixando mais claro todos esses atributos. E aí eu quis mostrar e montar esse vídeo para entender que não é o mais marqueteiro. As pessoas veem muito essa questão de marqueteiro, às vezes como uma coisa pejorativa, mas você vê que muitas das vezes não é você enganar e mentir, muito pelo contrário, é você somente explanar de uma forma mais clara, que as pessoas entendam o que você tem de diferencial, os cases, os depoimentos, né? Então, as duas coisas são importantes. É importante você ter um produto de qualidade e é importante você saber comunicar essa qualidade para o seu mercado para que você tenha mais competitividade. E agora, eu quero que você faça um teste aí no seu negócio. Tinha te falado lá no começo do vídeo. Escolhe um produto ou serviço que seja importante para você e tenta responder algumas perguntas. Onde o cliente consegue enxergar a qualidade desse produto ou serviço na jornada de compra dele? Faz a jornada de compra do cliente, entra no Google, pesquisa, entra no site, entra no Instagram e fala onde que ele está conhecendo, onde que ele está conseguindo enxergar essa qualidade que a gente oferece. Por que essa qualidade é relevante para o cliente? E o que torna a nossa solução diferente das outras soluções do mercado? Quais provas reduzem o medo do meu cliente escolher o meu produto e confiar no meu produto? Responda essas perguntas e verifique se essas ideias estão somente na sua cabeça, na cabeça do vendedor, ou se elas realmente aparecem na sua comunicação, nessa jornada toda de comunicação. E eu tenho certeza que fazendo pequenos ajustes, você vai sentir uma diferença enorme. Eu sempre digo, comunicação não é sobre você investir a quantidade que você investe, é a qualidade que você investe na comunicação. É fazer uma comunicação com qualidade. A qualidade conta. Então faz esses testes, coloca na prática, você vai ver uma diferença enorme na qualidade da sua comunicação. E se esse vídeo até aqui fez sentido para você, te ajudou de alguma forma a enxergar a sua empresa, o seu setor de comunicação de outra maneira, já se inscreve aqui no canal. Assim, é toda semana um vídeo como esse de valor, de melhora de valor no seu setor de comunicação, na sua comunicação, para que você saia dessa disputa de preço, onde a gente está vendo um Brasil que está cada vez mais caro e a margem mais apertada. Então, por isso é importante a gente não abrir mão de margem, tá? Nos próximos vídeos, a gente vai continuar falando sobre como construir marcas de valor, marcas fortes. Conte comigo para isso. Se inscreva aqui no canal e também aqui abaixo você encontra outras redes sociais. Por exemplo, no Instagram a gente está sempre lá também com conteúdo. William Vitali. É isso, é sempre um prazer falar de branding com vocês e até o próximo.